Bom, iniciando, namastê, espero que estejam todos bem. Esse é o nosso terceiro encontro sobre as runas e a energia feminina. Relembrando que esse daqui é uma apresentação do meu trabalho como terapeuta. Sou mestre em Reiki e guardiã do sagrado feminino. Eu uso as runas como uma das terapias para o autoconhecimento, para resolver alguns problemas internos. E a princípio, se alguém já ouviu falar nas runas, são alfabetos como esse, vamos ver se dá para ver bem, que primariamente eram escritas em madeira, ossos, elementos naturais. Historicamente, as runas eram um alfabeto, isso da época bem anterior ao cristianismo, e as runas ao longo do século foi sofrendo mudanças e acabou sendo inserido alguns elementos que acabou transformando no alfabeto que nós conhecemos hoje. Mas as runas é de uma época em que o povo, muito mais simples, não fazia distinção entre matéria e espírito. Portanto, eles viam a divindade em tudo. Viam a divindade na natureza, nos animais e principalmente em si mesmos. As runas que eu trabalho é o antigo alfabeto, o antigo Furtaka, que são compostas de 24 runas. Eu considero as runas como portais energéticos, que liga você ao seu eu superior numa determinada energia. Portanto, são 24 portais, são 24 tipos de energia, e dentro dessa energia, conforme cada polaridade, ela se abre por mais um leque de emoções e ações. As runas, ela tem uma história mitológica. A princípio, não se sabe exato a data do surgimento das runas, mas tem muitos relatos, muita história que apareceram mensagens até antes de Cristo. Então, assim, não tem como precisar, porque é de uma época em que não existia escrita. Como não existia escrita, todo o conhecimento era passado de geração para geração oralmente. Então, os mais velhos reuniam os mais jovens e dali era feito o conhecimento. E em algum momento fazia alguns desenhos que historicamente a gente conhece como as pinturas rupestres, que foram encontradas em cavernas, e data também de muito tempo atrás. Então, o homem sempre quis manter o conhecimento vivo e sempre encontrou uma forma de fazer isso. E as runas é uma dessas formas. Mas, como eu disse, como se trata de uma época em que não existia essa dualidade que só surgiu na era pós-cristã, que separou o espírito da matéria, então é o que nós usamos para dizer hoje o mental e o espiritual. Então, como é dessa época, eles viam esses portais, essa conexão, e davam para cada uma dessas letras, dessas runas, um aspecto divino. Então, para cada uma delas, eles davam o nome de um deus na época e uma energia. Mitologicamente,
as runas foram um presente que Odin recebeu, que Odin era o deus maior dos nórdicos, esqueci de falar, perdão, que as runas historicamente surgiram no norte da Europa, então é o que a gente conhece como os povos nórdicos, e posteriormente ficou conhecido como os vikings. E Odin era o deus maior, era o deus supremo, um pai de todos. Ele, em busca de mais iluminação, ele se pendurou de cabeça para baixo numa árvore chamada Yggdrasil, que é a árvore considerada a árvore mãe, o princípio de tudo, a geração de tudo, e era a árvore dos mundos. E lá ele ficou por 9 dias, de cabeça para baixo, e ainda se mutilando o corpo com a própria lança. E depois desse sacrifício de Odin, quando ele saiu, as runas estavam aos seus pés. E mitologicamente, Odin entregou para a humanidade. As runas como conexão, e eu acredito que seja conexão, porque é assim que eu as vejo, a runa surgiu na minha vida, bem isso, sabe, como um chamado, porque a palavra runa significa sussurro, significa algo para ser dito secretamente, um mistério. Então, as runas surgiu para mim assim, eu as ouvi, por assim dizer. E hoje eu as utilizo nessa questão na busca do autoconhecimento. E como a série traz o nome Runas e Energia Feminina, eu vi nas runas uma conexão muito forte com a mulher. Porque, como eu disse que nessa época tudo era sagrado, tudo era certo, todo mundo conhecia o seu devido lugar. E um dos seres sagrados e mais sagrados ainda era a mulher, porque a mulher é tida como um portal, que só através da mulher pode haver vida, pode ser gerado vida. E dentro desse sagrado feminino, eu trago, não separando homem e mulher, falo energeticamente. Nós trazemos também dentro da gente o sagrado masculino, que eu vejo como a força, a determinação, o sustento. E o sagrado feminino nada mais é que toda essa força unida à amabilidade, à doçura, à delicadeza e principalmente à intuição. E nessa época as mulheres eram bem valorizadas, tanto porque a conexão delas com as runas era muito maior, tinha uma facilidade muito maior de se conectar e conseguir trazer a orientação que eles precisavam através disso. Então, nessa época, eles faziam muito o entalhe dessas runas em armas, em objetos, em talismãs, em coisa de proteção, porque eles acreditavam nas energias que elas emanavam. E historicamente tem uma passagem num livro de runas, eu não lembro bem qual, eu fiquei de procurar e não procurei, em que os vikings, quando foram capturados pelos romanos, uma coisa chamou muita atenção dos romanos, foi que os vikings, eles iam procurar orientação através das mulheres. E venhamos e convenhamos, foi uma época em que a mulher começou a ser vista como algo maléfico, como algo mal e também temido, como um perigo. Infelizmente, como eu já falei, eu não estou aqui para criticar nenhum tipo de religião ou religiosidade de ninguém. São só dados históricos mesmo que eu trago aqui agora.
aonde começa a perseguição do feminino, infelizmente. A mulher foi tida como perigosa e em dado momento da história, essa conexão com o divino não estava sendo bem vista. Então, por questões políticas e questões religiosas, era importante que o povo não tivesse essa conexão direta e que eles passassem a temer justamente aquilo que eles cultuavam, toda essa energia. Então, eles fizeram com que, sob o medo, sob a ameaça mesmo, eles parassem de utilizar essas runas. E começou a cair para a clandestinidade, para o obscuro. Então, quem era pego fazendo a leitura das runas ou tentando se comunicar ou utilizando como oráculo, era considerado como heresia e bruxaria. E as primeiras que foram sacrificadas foram as mulheres. Por quê? Porque além dessa conexão com o divino, as mulheres também faziam os tratamentos com ervas. Então, tudo que era para eles considerado sobrenatural era algo para ser temido e banido também. Infelizmente, isso perdurou por muito tempo. E hoje, nós, na nossa atualidade, a gente ainda tem um pouco desse resquício de medo do feminino aparecer, que é essa questão de diminuir a importância da mulher. Todos nós temos importância, todos nós temos importância. O homem, como eu recebi uma canalização dos amigos espirituais, ele colocou que o homem, ele é o guardião da chave que abre o portal da vida. E a mulher é o portal da vida. Esses dois unidos, eles formam novas gerações. E eles unidos, além de formar a vida humana em si, eles também transformam tudo em volta deles. Porque se respeitando, se equilibrando, eles equilibram todo o universo, todo o cosmos. Então, essas duas energias habitam tanto na mulher quanto no homem. E elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser cuidadas e desenvolvidas. Por isso, mediante as runas, eu trouxe essa questão da energia feminina para que seja desperta tanto nas mulheres quanto nos homens. A importância do equilíbrio. Então, como é o terceiro encontro, as runas, como eu falei, são 24 letras, por assim dizer, né? São 24 portais, que eles são divididos em 3 famílias, que o termo técnico são Es. Essas 3 clãs, por assim dizer, são o primeiro, que traz a questão do material, o segundo traz a questão do desenvolvimento mental, né? E o último, o terceiro, é o desenvolvimento espiritual, é a busca da elevação. Só que cada uma dessa runa, ela tem a sua força principal, mas ela também atua nos 3 níveis de consciência, dependendo da sua colocação e principalmente dependendo da conexão da pessoa com as runas. Eu estou trazendo o terceiro conjunto de runas das 3 energias, começando com Turissas, não sei se dá para ver direitinho aqui. Ela é... A tradução dela seria espinho ou gigante. Turissas é atribuída à energia de Thor, que é o deus mais cultuado por eles,
por ser o deus da proteção. E eles protegiam o povo, protegiam a lavoura. E por ser uma runa de proteção, de energia, ela traz também com ela a questão de perigos, de agressividades, porque toda a energia contida nessa runa é uma questão do direcionamento que você dá para ela. Então, como espinho, né? Ela pode ser entraves, impedimentos, mas ao mesmo tempo a proteção, porque uma rosa é muito bonita, como todo mundo sabe, mas ela traz os seus espinhos como defesa, não como ataque. Então, a energia que traz no contexto feminino dessa runa é a questão de se proteger mesmo. É a questão de você dosar quão de energia você coloca. Porque todas as runas, ela tem duas polaridades. Eu não gosto de dizer negativo, eu gosto de dizer densa ou energia contrária. Então, ela tem esse lado, digamos, positivo. E a mesma runa, dependendo da sua conexão, dependendo do seu interior, ela dá essa conotação mais densa, essa conotação mais contrária. E Tursas não foge disso, principalmente por ser, logo de cara, uma runa mais agressiva. Então, ela demonstra mais essa questão da energia que você deposita para as coisas. Então, ela tanto pode determinar uma força de vontade, uma proteção, um sucesso, como também pode determinar a ira, o ódio, a fúria, dependendo da conexão que você coloca, da sua própria energia que você coloca nela. E para as mulheres, bem dentro dessa questão de proteção, ela pede o equilíbrio dessas duas forças dentro de si, e a mulher como mantenedora do equilíbrio dentro da família, dentro da sua sociedade e hoje, né, na atualidade, dentro do seu trabalho, manter essa balança, esse equilíbrio, de não deixar que a agressividade ou a precipitação tome frente às suas decisões. Então seria assim, muita cautela para se transformar em proteção e sucesso. A segunda runa é a Issa. Issa é a letra I, como dá para ver aqui, e ela é traduzida como o gelo. Historicamente não tem registro nenhum porque que eles deram o nome de gelo para essa runa. Mas eles representavam a energia do gelo. A princípio, a energia do gelo, o que é? Congelar, é estagnar, é parar, é não prosseguir, é endurecer. Mas, ao mesmo tempo, se você reverter por essa outra questão de uma polaridade diversa, o gelo é necessário na estação, ele congela, mas nem por ser inerte não significa que seja um solo estéril. Sabemos que debaixo da água ainda a vida continua e pode ser renovada. E quando o gelo derreter, além de alimentar novamente a terra, a vida renasce, a vida retorna. Então isso vem trazer essa expressão, hibernar, ir para dentro de si mesmo, parar, repensar, ver o que se pode se encontrar dentro de si, ser renovado, para quando a estação certa chegar, florescer com tudo.
Então, isso, ela pede cautela, ela pede calma. Nem tudo que está congelado significa perdas, significa desvios, desde que você não coloque essa energia nela. Então, parou, estagnou, é para pensar, retomar e, se for o caso, recomeçar. Essa é o que traz na questão feminina, que é você, dentro de si mesma, encontrar essa força. A próxima é Ewas. Ewas é o cavalo. A energia do cavalo é a vitalidade, é o movimento, o cavalo era o meio de transporte da época, então é aquela coisa do movimento, do fazer, do acontecer. E como o cavalo, que sempre foi fiel ao seu dono, sempre foi junto, foi direcionado, a gente vê também a energia da fidelidade e da lealdade. Também ela remete aos pactos, à amizade. E no termo não tão, assim, como eu falo, tão positivo, na parte mais densa, ela é a runa da punição. Punição para os injustos, mas também a runa da conciliação. Como é a questão da fidelidade, de trazer essa energia mais equilibrada, se vocês verem bem e dividirem essa runa, que é um M, né? Dividindo ao meio, olha, aqui, dividindo ao meio, ela passa a ter essa outra ideografia, que é uma outra runa que nós vamos ver lá para frente, que chama Lagos. Lagos é uma runa da espiritualidade, do subconsciente, da introspecção, e é um portal. Então, quando você vê Ewas, você vê duas, uma espelho da outra, ou seja, a polaridade que existe dentro de nós mesmos. E o chamado para a mulher é esse: faça o equilíbrio, equilibre as suas forças, verifique essa dualidade e equilibra, porque essencialmente o equilíbrio é a harmonia do universo. Bem, não quero fazer vídeos muito longos, realmente, como eu disse, e para quem está chegando agora, isso daqui é uma apresentação do meu trabalho enquanto terapia, uma das terapias que eu utilizo para ajudar nessa busca interior. Como eu falei, cada runa tem uma energia específica associada a outra, ela determina alguns caminhos para ser seguido, reconhecer e dar orientação para o que fazer. Então, como eu havia dito, em cada final do vídeo, eu vou deixar aberto para questionamento, se eu não fui muito clara no que eu estava explicando, e também por uma tiragem. Se alguém se interessar, tem um botãozinho de pergunta do lado da onde se escreve as mensagens, pode deixar ali a pergunta. Eu vou falar só o assunto, não vou mencionar a pessoa, tá? E o que quiser tá aberto, e se quiser abrir para pergunta ou alguma coisa, eu deixo à disposição, tá? Eu vejo aqui que tem uma solicitação. Aqui tem uma solicitação da Ana. Vamos ver se é isso mesmo ou se apertou sem querer.
para participar. Ana, tá me ouvindo? Você tá querendo participar ao vivo? Eu posso colocar aqui. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, quer que faça alguma tiragem, ou quer que eu retome alguma coisa, fica à vontade. Tem alguns minutinhos. Então, falando nessa questão das runas como terapia, uma das coisas que eu utilizo também é nessa questão do portal energético, na energia que você está, é a roda das runas, como pode ver aqui. São onde eu coloco as 24 energias, e conforme a pessoa vem, eu coloco o estado dela mediante cada uma. Como eu disse, ela tem a sua energia própria, mas vibra nos 3 níveis de consciência. Então ali você pode estar tirando uma runa que fala de estagnação, aonde você deveria ter o movimento da sua vida. Você tira uma runa que diz para você parar, ver os seus projetos e sai a sua energia do acelero. Eu quero fazer tudo, ou seja, do ímpeto. Então, fazendo esse autoconhecimento, você acaba encontrando o seu próprio caminho para descobrir o que precisa ser feito ou ser mudado. O Alex está colocando aqui que agora ele sabe de onde veio o machismo. Eu não gosto muito de rotular, tá? Nem não gosto de feminismo, desculpa, é uma questão muito pessoal, perdão. Não quero ofender ninguém, mas eu não gosto de rotular nem feminismo e nem machismo. Por quê? Porque são contrassensos. É realmente quando você foca muita energia em uma questão, você acaba não tendo espaço dentro de você para compreender o outro. E eu trago essa questão dessa dualidade, desse equilíbrio da dualidade dentro de nós mesmos, porque quando a gente traz para nós, a gente consegue mudar o que está em volta. É uma coisa triste da história, infelizmente. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. Para mim, pessoalmente, eu acho uma data muito triste, porque foi um momento em que as mulheres quiseram ser reconhecidas e foram assassinadas por isso, como desde o princípio sendo queimadas vivas. Na conotação das runas, na conotação dos oráculos, na conotação do sobrenatural, do equilíbrio do divino com a matéria, a mulher foi sempre considerada bruxa. E para poder purificar a alma, eles acreditavam que era através do fogo. E tinha que queimar essas mulheres para que as almas delas fossem purificadas. É uma data que se comemora assim, com relação a para ser lembrada do valor que a mulher tem, respeito quem, mas eu acho triste. Todas as mulheres de uma fábrica, não me lembro bem o que foi, elas estavam reivindicando salários melhores e foram queimadas vivas. É triste. É triste não ter o reconhecimento enquanto ser humano, independente do sexo, independente do gênero, independente da sua opção pela vida. É triste não ter esse reconhecimento do ser humano. Mas eu acredito que muita coisa está sendo mudada e muitas coisas ainda serão mudadas,
Tanto que hoje eu tô aqui falando com vocês. Em outra época eu não poderia de maneira alguma falar o que eu penso, o que eu aprendi e distribuir esse conhecimento para as pessoas. E fico muito grata de me dar essa oportunidade de trazer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu sei para vocês. Veja aqui, já tem alguém me perguntando alguma coisa. Dá licença que eu preciso de óculos. Ó, como eu falei, aqui tem uma questão que foi colocada. Não vou falar o nome, tá bem? É uma mudança de segmento dentro da mesma carreira. Então, eu vou tirar as runas para vocês entenderem como funciona a questão da leitura das runas. Porque não é jogo, é leitura. Assim que é a conotação das runas. Vou mexer um pouquinho aqui, que eu quero que vocês vejam a minha mesa e acompanhem a jogada, tá bem? Só um instantinho. Aqui, vamos ver. Aqui. Então, aqui vocês vão acompanhar comigo a tiragem. Bem. Ver se dá pra ver bem. Vamos ver. Desculpem. Não quero que dê nada errado dessa vez. Tive umas experiências aí, se alguém acompanhou meus vídeos, peço desculpa. Mas hoje prometo ser bem tranquilo. As runas é assim, quem me perguntou sobre essa transição dentro da mesma carreira, tá causando um pouco de insegurança. Então, eu peço que se conecte com essa questão. Porque é bem assim, se você tentar brincar com as runas, por assim dizer, eu vou fazer uma tiragem só por brincadeira. Você não está conectado a nenhuma questão. Então, das duas, uma, ou a runa simplesmente não vai te responder, ou, de repente, ela te traz a razão e vai te falar sobre a seriedade das coisas. Então, é uma conexão. Peço para quem me perguntou se conecte e vamos ver o que as runas têm para dizer, tanto para você quanto para mim. A princípio, em si, dependendo da energia que se coloca nela, essa dualidade de energias, tanto para cima como para baixo, como eu falei, é uma espiral, um infinito, né? Sobe e desce dependendo do que você coloca. Bom, não sei se dá para ver bem. Aqui saíram as runas. Ínguas, ela tem uma das conotações de ínguas é a gestação. Mas a gestação é assim, o projeto que está começando, uma coisa que está sendo pensada, é o início de qualquer coisa que esteja fazendo. Essa é Tiwaz. Tiwaz eu apresentei na live anterior, que é a runa do guerreiro. Ela é a runa da justiça, do direcionamento, é uma seta. Então, ela diz o caminho que você pode seguir ou o caminho que você está seguindo, se ele não for tão bom para você.
mas é a runa do guerreiro, das vitórias, da justiça e também dos riscos que você precisa correr para ter essa justiça. E por fim, a runa Algis. Algis é o alce, a runa do conhecimento, da sabedoria. É a runa que é de proteção e é uma runa que fala sobre sobrevivência. Aqui, diante da questão que foi apresentada, está bem no comecinho, que é uma transição, tá bem claro, né? Uma transição. Depende muito da direção que você vai dar para isso, o rumo que você vai dar para isso, porque aqui com sabedoria, conhecimento, que é a questão aqui de Algis, você tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. E uma das coisas que diz também Ínguas é a questão de término de ciclo, terminar um ciclo para começar um outro. Eu sempre tiro mais 2 runas só para confirmar a ideia, tá? Essa é Manas, que é a associação, é o lidar, é o próprio ser humano em si, são as emoções do ser humano, é a harmonia, é o trabalho em grupo. E a que eu havia dito, que é a Lagos, que é a do subconsciente, ela é a água, ela é a passagem. Aqui nessa tiragem, digo assim, que teria assim, uma conotação muito positiva para o momento que você está agora. Considero que sim, seus medos e a sua insegurança é o que pode fazer não dar certo. Não sei se está fazendo muito sentido para você. Mas aqui, olha, é uma associação, são runas bem benéficas, por assim dizer, desde que sua própria energia não prejudique o andamento. Então, vá com fé, vá com confiança, porque tem muita proteção. E esse daqui é a justiça, é o merecimento e o direcionamento. Fez sentido? Dá um joinha ali para mim no particular também. Agradeço e deixo aberto para mais alguém que quiser uma questão. Tem mais uns minutinhos. Se alguém mais se interessar. Senão já vou fazer os meus agradecimentos. Próximo vídeo eu vou trazer na próxima terça-feira a sequência, o 4º encontro, a 4ª sequência de runas, nesse mesmo horário, e no final também vou deixar aberto para uma questão, tá bem? Agradeço a pessoa anterior que disse que fez sentido para ela. Gratidão, porque para mim é um prazer poder ajudar um pouco as pessoas a se conectarem com a sua própria energia. Se alguém mais quiser, ou quiser
fazer mais uma questão. Vou deixar mais um tempinho aberto aqui. Aí vale lembrar, como eu falei, que tem as runas tem o lado histórico, né, como eu falei, e tem a questão mitológica, que cada uma delas representava uma vivência naquela época. E a gente transportando para esse mundo onde não havia tecnologia, onde a comunicação era escassa, onde tudo era muito difícil, faz sentido essa conexão com o divino em tudo. Porque nós não tinha nessa época tanta coisa que tira o foco da nossa espiritualidade. Eles estavam mais prontos a receber a orientação. E hoje a vida moderna nos traz, digamos assim, não digo desvios, mas nos tira um pouco do foco, né? E saber que todas as forças, todos os ganhos estão dentro de nós mesmos. Que basta você acionar cada portal desse dentro de si, você recebe toda a comunicação e toda a proteção que é necessária para o dia a dia. Se ninguém quiser mais uma tiragem, eu vou encerrar esse vídeo. Agradecendo desde já a oportunidade que me deram de, como eu falei, de contribuir com um pouco do meu conhecimento e mostrar a questão do uso que eu faço das terapias. Como eu falei, eu busco auxiliar as pessoas e com o feminino um pouquinho especial de atenção para as mulheres e para os homens que procuram esse sagrado feminino dentro de si mesmos, para que nós possamos ter realmente esse equilíbrio energético que fará com que todos nós rumamos por uma vida muito melhor, para um bem-estar. Desejar mais uma vez gratidão pela oportunidade. Precisando, é só mandar mensagem no direct para mim. Gostaria muito de ter um feedback de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, se restou uma dúvida, se quer mais esclarecimento, ou se quiser realmente fazer uma terapia. Aqui eu fiz só perguntinha rápida, não abri muito, porque as runas diz muito mais do que só isso. Essas runas que quando elas são lidas, ela também começa a trazer outros aspectos, outros pontos a serem trabalhados. Realmente é uma conversa. É uma conversa que o plano espiritual tem, ou o seu eu superior tem para com você mesmo. Então, gratidão. Espero vocês na próxima terça-feira, no mesmo horário, para fazer o nosso quarto encontro. Como eu falei, são 24 runas, 3 energias diferentes. Estou trazendo 3 runas, 3 energias a cada encontro. Então, dá um total de 8 encontros. Esse foi o terceiro e nós temos mais 5 aí pela frente. Gratidão. Tenha uma excelente noite. Namastê.